Graça e paz, meus irmãos, que bênção poder estar aqui mais uma vez para poder, junto com você, estudar um pouco da palavra de Deus, especialmente esse trimestre que está tão abençoado, né, que trata sobre as promessas de Deus. E cada uma das lições está falando, portanto, das promessas de Deus. Eu sou seu irmão em Cristo, Enomi Santos, e esse é o seu canal EBD Views Teologia Visual. Eu peço a você que nos ajude, tá? Com esse trabalho, divulgando, compartilhando, dando seu like, fazendo seus comentários, porque isso ajuda o canal a crescer, como você bem sabe disso. Olha só, meus irmãos, nós já estamos caminhando, não é? Estamos bem adiantados, já estamos na lição de número 9, que já vai iniciar o mês de dezembro, 1º de dezembro de 2024. E o tema é este: promessas para pais e filhos. O nosso texto áureo diz assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios capítulo 2, capítulo 6, melhor dizendo, versículo 2 e 3. Então aqui Paulo está repetindo aquele mandamento que foi dado lá atrás por Moisés, o mandamento de honrar, ou seja, de respeitar o pai e a mãe, porque esse mandamento tem uma promessa. É o primeiro mandamento que a gente pode dizer assim, com promessa. E essa promessa, qual é essa promessa? Para que tudo vá bem na vida da pessoa, na vida daquele filho, e que tenha também longevidade, tenha uma vida longa. Então, esse é o mandamento com promessa, tá bom? Promessa de Deus, meus irmãos. A gente não pode esquecer disso. Essas promessas são promessas divinas. Então, elas têm que se cumprir na nossa vida, porque quem prometeu foi o nosso Deus e ele não falha nas suas promessas, tá bom? Olha só, verdade prática diz: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e de proteção. Como você sabe, nós temos aí, não é, o nosso gráfico esboço, como sempre, mostrando 3 pontos importantes, né? O relacionamento entre pais e filhos, primeiro ponto, pais e filhos, o mandamento com promessa para filhos, mandamento e bênção para os pais. Segundo ponto, cuidado dos pais com os filhos, cultivando o ensino da palavra de Deus, prioridade na vida familiar, disciplina e estímulo aos filhos. E o último ponto fala de pais, bênçãos, pais e filhos, bênção para a posteridade, a família como um lugar onde os filhos devem ser abençoados e pais que protegem os seus filhos. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá, meus queridos, para a gente ganhar tempo aqui nesta aula abençoada. E nós já vamos, então, para o primeiro ponto. O primeiro ponto fala sobre o relacionamento bíblico entre pais e filho. Que bênção esta lição. Meus irmãos, você sabe, palavra-chave aqui não poderia ser outra, né? Pais e filhos. E eu gostaria de começar esta aula. Eu sei que todos os professores têm uma forma, né, de iniciar a aula. Isso aqui que nós fazemos, assim como todos os nossos irmãos que comentam também nas lições bíblicas, são sugestões, mas sugestões que eu acredito que são importantes, porém eu também acredito na pessoalidade, na individualidade de cada pessoa que vai ministrar a sua aula, né? Então eu coloquei aqui como inicial, como uma introdução para essa nossa conversa, uma frase que é a seguinte: o relacionamento entre pais e filhos é o símbolo do nosso relacionamento com Deus. Por que isso? Porque Ele é o nosso Pai e nós somos seus filhos. Então, sendo Ele o nosso Pai e nós sendo seus filhos, então é lógico que esse relacionamento ele parte de um relacionamento onde há uma premissa de respeito, respeito que é honra a Deus, né? Honrar a Deus, respeitar o Senhor acima de tudo. Há também uma reciprocidade, porque
aquilo que nós damos para Deus, Ele também tem essa mesma relação para conosco, principalmente na questão do amor, tá bom? Claro, meus irmãos, que nós jamais vamos comparar o amor de Deus ao nosso, porque o nosso amor muitas vezes é falho, é pequeno. O amor de Deus é grande, é imenso, é tremendo, mas deve haver essa reciprocidade, assim como há também entre pais e filhos. Não é só para o pai amar o filho, e não é só para o filho amar o pai. Há uma reciprocidade de amor. Cada um ama o outro, não é? Então deve haver cuidado, tá bom? Assim como Deus cuida de nós, não é verdade? Nós cuidamos do quê? Daquilo que Deus nos deu. Por exemplo, o cuidado com o corpo, o cuidado com os filhos que Ele nos deu, que nós estamos aprendendo aqui que eles são a herança do Senhor, então tem que ter cuidado realmente com eles, né? E especialmente, meus irmãos, o amor. Então, meus irmãos, é fato de que o relacionamento entre pais e filhos é o símbolo do relacionamento com Deus. Meus irmãos, isso é uma realidade, tá bom? Preste atenção. Quantos filhos existem que não têm um bom relacionamento com Deus? Por quê? Porque eles não têm um bom relacionamento com seus pais. Por outro lado, se tem um bom relacionamento com seus pais, especialmente se são cristãos, eles também têm um bom relacionamento com Deus, tá? Então, isso é muito importante nós pontuarmos para que haja essa consciência de que precisamos melhorar. Indo aqui para o nosso tópico primeiro, você tem aqui o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Aí ele fala do Salmo 127, que diz que os filhos são herança do Senhor, são galardão, né? São flechas nas mãos do valente. Meus irmãos, eu destaquei aqui esses três símbolos, essas três analogias, digamos assim, esses três ícones que o salmista destaca e que são importantes. Por exemplo, ele diz que, na verdade, quando a gente fala de analogia, nós estamos dizendo que ele está comparando os filhos, por exemplo, com herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Você sabe que a herança é aquilo que você herda de alguém, não é? Então, quando diz que são herança do Senhor, está dizendo que é algo que nós herdamos de Deus, que Deus nos proporciona. E é muito importante porque isso tem a ver com a bênção de Deus sendo expandida, sendo levada para todas as nações, não é? No sentido de que o Senhor vai fazer com que aquele pai, aquela mãe tenha filhos e ali prosperem, não é? É nesse sentido, são herança do Senhor nesse sentido, não é isso? É para todas as nações, porque essa bênção não é apenas para Abraão, né? Nós vamos ver lá quando Deus diz que abençoaria a descendência de Abraão e as famílias da terra. Se está falando de famílias da terra, está falando das famílias das outras nações, não é? Que seriam também abençoadas. Olha que coisa interessante. Mas também diz aqui que é um tipo de galardão. Os filhos são galardão. Por quê? Galardão é recompensa, é prêmio. Então, o Senhor, ele nos dá os filhos como galardão, como recompensa, né? Como algo que nós não merecemos, propriamente dito, mas o Senhor nos dá como uma recompensa, como um prêmio. Isso é muito importante. Também, aqui ele faz a comparação com a flecha nas mãos do valente. Eu gosto muito desse texto, quando fala nessa relação de pais e filhos, meus irmãos. Por quê? Porque uma flecha nas mãos de um arqueiro, você sabe, não é? Nós temos aí nas Olimpíadas essa modalidade, arco e flecha. O objetivo dele é alcançar o alvo, não é? Você tem ali, por exemplo, o alvo, você tem a distância e você tem ali
toda aquela técnica que aqueles arqueiros fazem, né, para acertar a flecha no alvo. Ou seja, papai, mamãe, nosso objetivo é fazer com que nossos filhos alcancem o alvo, tá bom? E esse alvo, evidentemente, que é Cristo, que é Deus, que é, por exemplo, uma vida bem fundamentada em Cristo, em Deus. Porque nossos filhos, eles vão dar continuidade ao nosso legado. Então, é claro que você quer que o seu filho se case bem, que a sua filha se case bem, que a sua filha tenha, que o seu filho, que os seus filhos tenham também famílias, não é? E daí vem os netinhos. Eu sou abençoado por, né, ser um avô e ter o meu netinho, o Lucas. Isso é muito bom, meus irmãos, porque isso é herança do Senhor, isso é bênção do Senhor, tá? Então é importante a gente entender isso. Papai, vamos mirar certo a flecha dos nossos filhos para alcançar o alvo, tá bom? Tem papais, crentes, que erram nesse ponto, conhecemos aí papais que erram nesse ponto e os filhos acabam errando o alvo, porque eles não atingem o alvo principal que é Jesus, que é exatamente viver uma vida plena com o nosso Deus, né? Olha só, meus irmãos, o segundo subponto fala sobre o seguinte: o mandamento com promessa para os filhos. Meus irmãos, quando a gente vê aqui esse mandamento com promessa, nos remete à promessa da bênção abraâmica, da bênção de Deus para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, seria uma multiplicidade da vida, seria uma continuidade da vida. E Deus faz isso a partir de Abraão, que não podia ter filhos, né? Já era de uma certa idade, a mulher era estéril, era de uma certa idade, mas Deus faz um milagre, que o nosso Deus é assim, ele quer sempre abençoar a família, tá bom? E aí ele faz dessa forma. Ou seja, esse mandamento, essa promessa tem a ver com isso, com a bênção abraâmica, com a continuidade das famílias da terra. Abraão, através de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. E como é que não essa bênção viria se não houvesse os filhos? E como é que essa bênção viria se nós não educamos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, né? Então isso é importante nós entendermos, meus irmãos. Meus queridos, uma coisa aqui que chama a atenção sobre honrar os pais, tá? Que o comentarista diz assim: estamos diante de uma promessa condicional dirigida aos filhos. Sim, há bênçãos para os filhos na medida em que eles honram seus pais em vida. Meus irmãos, vamos colocar aqui uma outra situação. Os filhos devem honrar sempre os pais? E se o pai for mau, ainda assim deve honrar? A resposta é sim. Por quê? Porque a promessa, a bênção da promessa, independe da índole do pai, se ela é boa ou se ela é má. Ou seja, a promessa tem a ver com o filho, os filhos propriamente dito, não com os pais. Os pais podem ser ruins, mas os filhos têm obrigação de ser bom para com seus pais, a fim de que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, tá bom? Então, filhos, isso é importante também, né? Você precisa entender que a promessa de Deus diz respeito a você mesmo. A bênção de Deus diz respeito a você mesmo. Então, a gente precisa entender isso, tá? É claro que a palavra de Deus não deixa nada por resolver. Essas questões são todas resolvidas dentro da palavra de Deus. Porque alguém pode dizer assim, sim, mas e quando o pai exagera? Não é? E quando o pai não é um bom pai? Não é?
A Bíblia diz aqui, por isso que nós estamos estudando, por exemplo, o terceiro ponto que fala claramente sobre isso. Mandamento e bênção para os pais. Porque se você é cristão, então você vai entender que a bênção de Deus também vai abranger, vai atingir, vai abarcar os pais que são bons pais. Aí você tem aqui, por exemplo, o texto de Paulo aos Efésios, que ele diz assim, olha, que os pais não devem provocar a ira dos vossos filhos. Meus irmãos, o que significa isso, provocar a ira dos filhos? Segundo alguns estudiosos, alguns comentaristas, isso tem a ver com a questão de o pai não agir injustamente. Porque, preste atenção numa coisa, você como pai, você tem autoridade sobre o seu filho. Nós, como pais, temos autoridade sobre os nossos filhos. Porém, esta autoridade não nos autoriza a sermos injustos com os nossos filhos. Esta autoridade não nos autoriza a fazer coisas erradas com os nossos filhos. Eu sou de um tempo em que os nossos pais erravam e não tinha perdão, não é? A gente tinha que baixar a cabeça. E eles continuavam cometendo, às vezes, as mesmas coisas. Isso é um erro, papai. Isso é um erro. Aprendi já agora com essa nova geração, porque eu sou pai também, mas eu aprendi a não copiar os mesmos erros dos meus pais. Nunca me lembro do meu pai ter pedido perdão por uma coisa errada que ele tenha feito a mim. Mas eu já pedi perdão ao meu filho por ter feito alguma coisa errada com ele. Porque isso é bíblico, meus irmãos. Então, eu não posso provocar a ira dos meus filhos fazendo coisas erradas sob a égide de que eu tenho uma autoridade sobre eles, então eu tenho autoridade para fazer coisas erradas. Não, não. Isso é provocar a ira dos filhos. Então a gente precisa entender isso, né? É claro que o filho que conhece essa passagem, ele vai querer utilizar disso aí também para distorcer. Porque nesse sentido, por exemplo, se você for disciplinar, corrigir um filho, ele pode ficar irado, não é verdade? E ele vai se utilizar dessa palavra. Não se aplica. Não se aplica. Exceto pelo fato de que, se a minha disciplina for exagerada, aí sim. Porque a Bíblia diz, castiga o teu filho, mas não para o matar. Está escrito isso. Então, eu posso disciplinar os meus filhos, mas eu tenho que ser justo, meus irmãos. Eu não posso fazer nada que venha inflamar a ira deles contra mim. Não é? Eu tenho que fazer isso com amor, sim, mostrando o porquê que ele está sendo corrigido. Esse é o correto que a palavra de Deus nos ensina, tá bom? Meus irmãos, lembrando, como diz aqui o nosso auxílio bíblico, não é fácil criar filhos, tá bom? Outra coisa que eu concordo muito com o que ele diz aqui, não com essas palavras, mas eu vou dizer mais ou menos o que está dito aqui. Não existe um manual. Não existe um manual, tá? Tudo isso vai sendo aprendido no decorrer da vivência, do relacionamento, mesmo porque o relacionamento entre pais e filhos de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, 50, não é o mesmo do que é hoje. Existem princípios, a gente sabe, mas tem muitas coisas que mudaram e os pais e os filhos precisam se atualizar em relação a isso, tá? Então, é muito importante. Ele diz aqui, ó, ser pai e mãe não é algo que simplesmente acontece depois que você tem um filho, né? Porque você vai aprendendo no processo, tá?
Muito bem. Amados, vamos lá para o tópico 2, que fala do cuidado dos pais com os filhos. E aí fala aqui de cultivar o ensino da palavra de Deus, tá bom? Meus irmãos, ele diz aqui que a nossa responsabilidade como pais é de cultivar o ensino da palavra de Deus na família, porque isso é a base da formação espiritual, moral, social dos filhos. E aqui é citado, tá? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9, que já falamos sobre isso, inclusive tem textos nossos aí no canal falando sobre isso. É o famoso Shema, Shema, tá? Ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. Meus irmãos, só que antes do Shema, é preciso a gente entender uma coisa, que Deus, ele diz aqui que estas palavras deveriam ser ensinadas aos filhos. E a coisa mais importante para ser ensinada aos filhos é amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a tua força. Isso deve ser, meus irmãos, o nosso alvo. Papai, mamãe, o nosso alvo é esse. É fazer com que os nossos filhos amem o Senhor. Amando o Senhor, eles também vão amar a palavra. E aqui é dito, não é, que eles deveriam ensinar essas palavras, andando no caminho, deitando, levantando, deveria amarrar na testa, nos braços, que é os tefilins, né? Você lembra disso? Tem a imagem aí que mostra, até hoje os judeus usam, e são aquelas caixas, tá? De couro, aonde dentro das caixas tinha pequenas porções da palavra e eles amarram na testa, tá bom? É como se fosse aquelas caixinhas de promessas de antigamente, né? Só promessas de bênção, não tinha nada de correção, mas era só promessas. Era porções da palavra de Deus. Então, Deus estava dizendo que eles tinham que amarrar entre os olhos, né? Na testa. Porque na realidade ele está dizendo que a palavra tinha que estar na mente deles, no raciocínio deles, na intelectualidade deles. Olha que coisa importante, tá? Mas também ela tinha que estar no braço. Meus irmãos, eles amarram, não é? No braço, você vê aí a imagem, eles amarravam no braço essas tiras, né? 7 voltas, se não me falha a memória, e a mesma caixinha que colocava aqui também tinha uma outra, com outras porções da Bíblia, né? No bíceps, na altura do bíceps, especialmente no lado esquerdo, tá bom? Por que isso? Porque a caixinha ficava aqui perto do coração, né? Ou seja, é uma forma de dizer que a palavra deveria estar na mente, no raciocínio, mas também deveria estar nas emoções, deveria estar no coração, deveria estar no centro do homem, no centro. Ou seja, aquilo que Jesus tinha falado. Porque na realidade, Deus sempre quis que a palavra estivesse dentro de nós. Tá? Dentro de nós. Isso aqui é um símbolo. Isso aqui, o tefilim na testa e no braço esquerdo, perto do coração, é um símbolo para dizer, eu quero que a palavra tenha êxito, que ela percorra, que ela esteja impregnada na mente e no coração. Tá bom? Papai, mamãe, se você fizer isso com seus filhos, qual é a chance deles fracassarem na vida? Nenhuma. Tá bom? Meus queridos, prioridades na vida familiar. E aqui ele fala da prioridade no que diz respeito ao cônjuge, aos filhos e à igreja local, né? Mas eu trouxe aqui esse gráfico, eu queria mostrar para os irmãos, já publiquei ele, tá, meus irmãos? E esse gráfico ele é muito importante, porque ele fala sobre o padrão da família segundo a Bíblia. Aí tem aí a hierarquia familiar, né? É como se fosse, e eu até tenho um vídeo que fala sobre isso aí, um vídeo que já foi bem visualizado, os irmãos podem olhar também, é como se fosse um guarda-chuva,
tá? Porque está falando de proteção. Então você tem aí o papai, né? Depois, abaixo dele, você tem a mamãe e os filhos, tá? Em relação ao pai, qual é os requisitos dele, as funções dele? Ele vai ser o provedor. Ele vai proporcionar o alimento, o abrigo, o vestuário. Essa é a responsabilidade do pai, do pai. Significa dizer que a mãe não pode também fazer isso? Faz. A mãe faz também. Aliás, a mamãe acaba fazendo até mais. Porque se ela vai trabalhar, ela vai ter que fazer o alimento também para o filho, né? E ela acaba até fazendo mais. Então o pai age ali como um provedor, como um protetor, porque ele precisa dar essa segurança das ameaças, dos perigos. Pai, essa parte é nossa. Significa o quê? Se tiver que ter uma espécie de monitoramento, tem que ter. Às vezes as pessoas não querem isso, né? Os filhos de hoje não querem que a gente observe o que eles estão fazendo, mas a gente precisa observar sim, né? Principalmente quando são pequenos, para que eles não se encaminhem por caminhos errados, meus irmãos. Isso é muito importante. Hoje há muita liberdade, muita libertinagem. Aí deixa os filhos fazerem o que quiserem. Não, senhor. O pai precisa ter esse sentido de segurança, não é? De estar ali, de sentinela, de estar ali sempre vendo o que é que está vindo contra os filhos. Por isso que, sabe, como diz alguns, não é, pastores de família, as raposinhas entram na família, entram ali através dos filhos, porque há essa brecha que os pais não veem e acabam não fechando essas brechas. Tá? O pai também é um disciplinador. Disciplinador, meus irmãos, não é aquele que vai ficar batendo o tempo todo, é aquele que vai ficar corrigindo. Não é? Muitas vezes você precisa conversar com o filho. Não é necessariamente bater no filho, é conversar com ele, mostrar o correto e mostrar, né, aonde ele está errando. Em relação à mãe, ela é provedora no sentido da nutrição, do ensino, porque ela também ensina, né? As mães têm mais tempo com os filhos, ela produz o conforto, ela produz também o carinho, que quer dizer que o pai não venha dar isso para o filho, mas sim, a mãe também, ela é essa que está o tempo todo, né? Então é muito importante o trabalho da mãe, né? Nós estamos estudando aqui sobre pais, tá bom, irmãos? Então, quando fala sobre pais, está incluindo o pai e a mãe também. Em relação aos filhos, qual é digamos assim, as funções do filho? Ele deve obediência aos seus pais, porque já falamos sobre isso, né? A questão da honra. A honra passa pela obediência. E ele deve também amor aos pais, amar os pais. Atenção, meus irmãos, esse amor deve ser até o último suspiro dos seus pais. Por que, que nós estamos dizendo isso? Porque a gente sabe de pais que são abandonados pelos filhos. Isso é muito triste. Não pense que esse tipo de filho vai ser abençoado na vida por abandonar seus pais, tá? Então é importante nós mostrarmos isso daqui. Meus irmãos, eu quero só pontuar uma coisa aqui no terceiro subponto, disciplina e estímulos aos filhos, né? A disciplina deve ser equilibrada, baseada no amor. É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais. Não existe melhor ensino do que o exemplo dos pais. Meus irmãos, isso é uma realidade. Por que é uma realidade? Porque os filhos estão constantemente imitando o que os pais fazem. Isso é um fato, tá bom? E muitas vezes eles absorvem coisas até erradas dos pais, né? Que você precisa, já numa idade mais equilibrada, de maior maturidade, corrigindo aquelas coisas que muitas vezes você herdou dos seus pais. Para encerrar, terceiro ponto, bênção
de pais e filhos. Meus irmãos, o nosso comentarista aqui, ele faz alusão a dois textos, mas especificamente ao texto de Joel e ao texto de Atos, quando diz aqui, né, de Joel dizendo do derramamento do Espírito Santo sobre os filhos e sobre as filhas. E aí Pedro, ele toma esse texto de Joel também para falar sobre isso, né? Que aquela promessa do batismo do Espírito Santo era para os filhos, tá bom? O derramamento seria para os filhos. Meus irmãos, por que enfatiza os filhos? Porque é os filhos que vão dar continuidade ao legado dos pais. É muito importante isso, a gente entender, né? Que os nossos filhos, eles vão dar continuidade ao que é feito, ao que os pais fizeram, e o Espírito Santo sendo derramado sobre eles. É muito importante a gente entender que o Espírito Santo tem esse papel, né, de fazer com que os nossos filhos sigam adiante na caminhada cristã na qual eles foram ensinados. E, segundo subponto, diz a família, o lugar onde os filhos devem ser abençoados. Como eu falei para os irmãos, a nossa família, como diz aqui, ela é um lugar onde os filhos são abençoados, mas é também um lugar onde os filhos são acolhidos. É um lugar onde os filhos são amados. E com certeza absoluta é o lugar onde os filhos têm as experiências. E eu digo novamente, que eu quero repetir novamente, que o nosso exemplo é o maior professor dos nossos filhos. Nosso exemplo como pai é o maior professor para os nossos filhos. Muitas vezes ele não vai prestar atenção naquilo que você está ensinando, mas ele vai prestar atenção naquilo que você está fazendo, as suas obras, as suas atitudes. Isso é muito importante. Então, nossas crianças, como diz aqui, devem ser protegidas física, emocional e espiritualmente, tá? Deve haver diálogo, comunhão, tá bom? Com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, para que não percam o ânimo, porque eles estão também, meus irmãos, enfrentando lutas e tribulações. Os pais precisam ter isso, né? Tem pais que não conversam com seus filhos, isso é muito triste. Então estabeleça diálogo, conversa com seus filhos e também, meus irmãos, muita oração. Eu tive um pai que orou por mim até o último momento da vida. E ele me deixou esse legado. Qual é? De orar pelos meus filhos até o último momento, o último suspiro da minha vida, tá bom? Meus irmãos, conforme eu falei no início, comentem, deixe aí o seu like, compartilhe para que esse canal possa crescer cada vez mais. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Amém.